14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Mas antes da leitura, hoje à tarde nós estávamos em um local, compartilhando a palavra de Deus, e com o público-alvo, da nossa missão, e a pessoa que estava nos recebendo, ao estarmos ali no terreno onde ele reside, estava começando a brotar uns matinhos, E aí a gente mexeu no mato assim, não sei se foi eu, seu Nildo, alguma coisa assim. E aí essa pessoa justificou, falou assim: eu capinei isso há poucos dias. O rapaz capinou aqui e já está brotando de novo. Por que esse mato brotou novamente? Porque ele não morreu completamente. Ele foi apenas ali tirado, mas a raiz dele fez com que ele brotasse novamente. A gente vai pensar um pouquinho nesse aspecto nesta noite. Lucas 14, a partir do versículo 25 até o final. Lucas 14, 25 até o final. Eu lerei os ímpares e a igreja lerá os versículos de números pares. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Quem? Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Amados irmãos, nós vamos pensar nesta noite sobre o tema morrer completamente. Como assim, Natanael? Morrer completamente? Que convite! Esse é o convite de Jesus para mim e para você, morrer completamente. Não estamos falando aqui de assassinar ninguém, no sentido físico, mas nós estamos tratando nesta noite, Jesus tratou de questões espirituais. E o texto vai mostrar como que deve ser a natureza do discípulo, como deve ser a vida do discípulo. Por 3 vezes nesse texto a frase repetida: não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo do Senhor Jesus? Jesus vai descrever alguns aspectos relacionados a isso. Portanto, Jesus vai mostrar que para ser um verdadeiro discípulo dele, essa pessoa precisa morrer completamente para si mesmo. E o texto começa então mostrando esta natureza do chamado dele. Nos primeiros versículos, o versículo de número 25 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse:
Por que Jesus vai fazer aqui essa atitude? Por que ele para tudo, volta-se para a multidão e então começa a fazer esses questionamentos que nós vamos meditar nesta noite? Porque as multidões estavam atrás de Jesus, vendo ali muitos milagres, sendo beneficiadas pelos milagres de Jesus, ou seja, tinha alimento, tinha comida, tinha cura de doenças, várias situações aconteceram de benefício humano, e então a multidão está atrás de Jesus. Só que agora nós estamos chegando no período em que muitos estudiosos chamam que é a segunda fase do ministério de Jesus, é o segundo ano do ministério de Jesus. Por um ano, no primeiro ano do ministério, Jesus está em Caná da Galileia, e o que ele fez em Caná da Galileia? Transformou água em vinho. E ali naquele casamento, o que ele fez? Trouxe bênção material, física, para aquele casamento. Não deixou com que aqueles noivos e a família dos noivos passassem vergonha frente a todos que estavam ali. Logo em seguida nós vemos Jesus curando algumas pessoas ainda naquela região. Mas agora no capítulo de número 14 de Lucas faz parte desse segundo período, segundo ano do ministério de Jesus. Quando Jesus agora, ele começa a afunilar um pouquinho o seu ministério, de um ministério mais amplo para todas as multidões. Jesus agora começa a partir para algo mais específico. A caminhada com Jesus é assim, amados. No reino de Deus não há espaço só para festa. No reino de Deus não há espaço somente para bênçãos materiais. Mas Jesus começa a mostrar para os seus discípulos e mostrar para mim e para você que no reino de Deus nós temos que morrer para algumas coisas. E é sobre isso então que a gente vai pensar aqui nesses 3 pontos. E o primeiro ponto desta natureza do chamado de Jesus e dessa questão de morrer para completamente está no versículo de número 26. Vamos ler juntos o versículo 26? Se alguém para morrer completamente, isso envolve abrir mão de alguns aspectos da nossa vida cotidiana. Jesus aqui está dizendo que era para, esse aborrecer é literal, é para contrariar, é para desprezar, é para menosprezar as pessoas do nosso convívio familiar. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está afirmando aqui nesse versículo de número 26 é que a minha devoção a Cristo, a sua devoção a Cristo deve estar em primeiro lugar. Eu não posso, nem você, se quiser realmente ser discípulo de Jesus, nenhum de nós aqui podemos colocar a nossa família no lugar de Jesus, na frente de Jesus, prioridade acima de Jesus. No aspecto humano, nosso, pessoal, muitas vezes é difícil. Natanael, como é que eu vou fazer com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu irmão, com a minha mãe, com aquele familiar que eu amo tanto? O que Jesus, amados, está dizendo para mim e para você é que aquele que coloca prioridades de pessoas aqui, mesmo que seja de laços de sangue, mesmo que sejam pessoas tão queridas por você, se você coloca elas e elas são um empecilho para a sua devoção a Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Jesus é bem firme, porque até então Jesus está só abençoando, só derramando bênçãos sobre as pessoas, mas agora Jesus começa a afunilar a questão do seu ministério, mostrando
que para ser verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário que Cristo seja a principal atitude de devoção minha e sua. Se algum familiar está tomando o lugar de Cristo na sua vida, você não tem condição nenhuma de ser discípulo. Por 3 vezes Jesus vai dizer isso. E aqui eu pergunto então, nesse primeiro aspecto, você tem a sua vida totalmente devotada a Cristo? Você abre mão da sua família por causa de Cristo? Você deixa de priorizar a sua família priorizando Cristo? Esta é a pergunta que esta é a colocação que Jesus faz para aquelas pessoas. Ele está aqui mostrando alguns aspectos que devem ocupar a mente e o coração daqueles que ele estava preparando para continuar o seu ministério. E quem é chamado para continuar o ministério de Jesus hoje? Os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? É eu e você, que estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. Tem um preço a pagar. Ah, Natanael, mas Jesus já não morreu na cruz e pagou o preço? Sim. Da nossa salvação, sim. Porque não adiantava eu e você morrer lá na cruz. Mas tem algo que eu e você precisamos fazer. É abrir mão, até mesmo, de pessoas do nosso vínculo familiar, se isso é um impedimento. Volto a repetir, se isso é um impedimento para que eu me devote totalmente a Cristo. Segundo aspecto, versículo de número 27. Vamos ler juntos? 27. E qualquer... Em segundo lugar, dessa natureza do chamado de Jesus, se eu quero verdadeiramente ser um discípulo, eu preciso me separar do mundo. Aqui Jesus está mostrando a questão de tomar a cruz. Aquelas pessoas daquele tempo sabiam muito bem o que significava tomar a cruz, porque uma pessoa que era condenado no tempo de Jesus, ele pegava aquela parte da madeira, era colocada em seus ombros, amarrada, e ela passava pelas ruas da cidade, e todo mundo sabia, é o fim daquela pessoa. Vamos supor, Natanael foi condenado. A partir do momento que os soldados pegam Natanael, amarram aquele tronco e fazem-o passar pelas ruas da cidade, todos os moradores, todo mundo da cidade já sabe, não tem mais nenhuma chance para o Natanael. Ele está indo para a morte. Não tem mais jeito, não tem escapatória nenhuma. Então Jesus mostra essa figura de tomar a cruz no sentido de o Natanael vai morrer para si mesmo. E você, aí coloca o seu nome. Eu e você somos chamados a morrer para nós mesmos. Quando Jesus fala tomar a cruz e seguir, é no sentido de não tem mais como escapar. Eu vou morrer para mim mesmo. Abrir mão da minha vontade. Me separar totalmente deste mundo. O que isso significa de forma prática, meus queridos? É que agora, a minha prioridade não é mais as coisas daqui, não é mais as coisas deste tempo, não é mais as questões relacionadas a esse cotidiano nosso de vida, porque eu estou sendo separado deste mundo. Eu vou continuar vivendo aqui, eu vou continuar caminhando aqui, eu vou continuar realizando atividades aqui. Você vai trabalhar, você vai para a escola, você vai para o seu lazer, você vai para o seu passeio. Mas tudo isso que eu faço e você faz, deve passar pelo crivo. Deus é o principal da minha vida? Se precisar abrir mão de alguma dessas coisas deste mundo, será que eu estou disposto a abrir mão? Me separar disso
para que Jesus seja glorificado. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque o mundo em que nós vivemos, a sociedade atual, está nos empurrando a cada vez mais aceitarmos muitas coisas que são contrárias ao propósito de Deus. E você, a cada dia é desafiado a aceitar situações que o mundo está impondo. Do tipo, olha, se você não se adequar, você não faz parte. Se você não fizer o que está sendo exigido, você não tem parte conosco. Quer ver um exemplo? Na escola pública hoje, nenhuma criança consegue ser matriculada se não tomar todas as vacinas. É uma imposição. Mas o que diz a nossa Constituição? Temos aqui alguns advogados. O que diz a nossa Constituição? O homem é livre? A vontade dele, ele pode colocar a sua vontade? Não é isso que está lá na Constituição, nos primeiros parágrafos? Então eu posso ou não decidir se eu quero tomar vacina ou não? Eu posso tomar a decisão se eu quero sair com tal roupa ou tal roupa na rua. A nossa sociedade, amados, está nos impondo coisas. E muitas delas estão nos levando a aceitar, e aceitar, e aceitar. Olha, para você trabalhar aqui, você tem que contar uma mentirinha, tá bom? Você tem que falar que eu não estou. Não tem nenhum problema assim. Estou aqui, amados, citando de coisas práticas da vida, que aos poucos, de forma sutil, vai entrando no coração e na mente do crente, e ele vai se deixando levar pelas influências deste mundo. E eu e você somos induzidos a ir aceitando cada vez mais. E vem aquela famosa frase, não tem nada a ver. Sabe o que aconteceu quando não tem nada a ver? Basta você pesquisar um pouquinho do que aconteceu com a igreja na Europa. O não tem nada a ver fez com que as nossas igrejas mães, uma grande parte delas se tornaram um lugar em que não se presta mais culto ao nosso Deus. Na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Alemanha, temos muitas igrejas em que passaram ícones da teologia e que hoje você entra e tem no máximo um piano com alguém tocando um teclado, recebendo algumas moedinhas, porque não se tem mais culto, o povo não se chega mais para adorar. Isso passou pelos Estados Unidos e está acontecendo hoje, por causa da teologia do não tem nada a ver. Jesus está dizendo, se alguém quer ser meu discípulo, tome a cruz, ou seja, esteja disposto a matar o seu eu, se você quer ser meu discípulo. Isso significa tomar a cruz. A nossa cruz, irmãos, não é aquele vizinho difícil para lidar. A nossa cruz não é um parente que pega no nosso pé. A nossa cruz não é uma doença que nós temos, às vezes, e estamos com ela. Mas a nossa cruz é o nosso eu. É a nossa vontade, que nós precisamos fazer morrer. E Paulo vai falar disso escrevendo em Romanos. Fazei morrer, pois, a vossa natureza, o quê? Terrena. Eu e você somos chamados a fazer morrer esta natureza terrena. Jesus está dizendo, quer ser meu discípulo? Tome a cruz e siga-me. Mas também, o texto continua e vai dizer, acompanhe comigo a partir do versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Amados, o que o texto está nos mostrando aqui, em terceiro lugar, é que na natureza desse discipulado, eu e você, se quisermos ser discípulos, não podemos desenvolver um discipulado superficial. Tá bom, eu vou ser crente. Eu vou à igreja no domingo. Eu vou participar assim de um culto, um ou outro culto. Eu vou lá na igreja e vou entregar a minha oferta, o meu dízimo. Eu vou lá na igreja e vou levar os meus filhos para serem batizados. Vou participar de algumas atividades da igreja. Tudo isso, irmãos, se nós focarmos somente nessas atividades, nessas atitudes, isso não é ser discípulo. Isso é ser apenas um discípulo superficial. Porque o que Jesus vai comparar aqui, nessas duas alusões que ele fala, nessas duas analogias, primeiro ele fala de alguém que vai construir algo. Olha, qual é a pessoa que vai construir e não vai calcular o custo dessa construção? Porque se ele começar a construir sem calcular, pode ser que ele vai ficar só no alicerce. Você conhece alguma construção assim? Que ficou só na base, parou no meio do caminho, faltou dinheiro, faltou pedreiro, faltou gente para trabalhar na obra. Você conhece alguma construção que até levantou-se as paredes, fez algum reboco, mas ela está lá parada, não continuou? Mas o texto também vai falar de reis, de um rei que tem 10.000, e ele vai enfrentar um outro rei que tem 20.000 soldados. Então esse de 10, ele faz a pergunta: será que esse rei que tem 10.000 soldados, ele vai de qualquer jeito, ou ele vai pensar em estratégias para ver se com 10.000 ele consegue vencer um rei que tem 20.000? Sabe o que Jesus está fazendo, contando essas duas historinhas, fazendo essa analogia? É que eu e você devemos calcular se nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de sacrifício por causa de Jesus. O reino de Deus, o discipulado cristão, ele passa por sacrifícios. Você já viu no meio da igreja pessoas que dizem: não está do meu jeito, vou embora. Não está disposto a sacrifício. Nós não estamos aqui, amados, para agradar a nós mesmos. Eu e você somos chamados a ser discípulos para agradarmos ao nosso Deus. Então, quando Jesus faz essas duas analogias, ele está falando que o discipulado tem que ser algo profundo, a ponto de, se necessário, sofrermos por causa do reino de Deus. Ele vai falar que o reino de Deus não é qualquer coisa. O reino de Deus não é algo minúsculo. O reino de Deus é algo grandioso. Mas ao mesmo tempo que o reino de Deus é algo grandioso, é algo também perigoso. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Você já se atentou aos acontecimentos narrados no livro de Atos dos Apóstolos? Capítulo 2, capítulo de número 3, capítulo de número 4, já começa ali uma grande perseguição sobre a igreja. Então veja que Jesus, quando faz essa colocação para os discípulos,
Não é porque Jesus não gosta dos discípulos, não é porque Jesus não quer discípulos, mas quando Jesus faz essas colocações e conta essas histórias para os discípulos, existe um objetivo. O objetivo é prepará-los para o que vinha acontecer, e assim é para mim e para você. Porque logo que Jesus morre e ressuscita, capítulo 1, logo em seguida, Pedro e João começam a pregar a palavra. E ali na porta do templo é curado um homem que vivia na porta daquele templo há muito tempo pedindo esmolas. Todas as pessoas passavam por ali, e eu creio que alguns delas, aqui é uma coisa minha, tá, gente? Não vai falar que eu falei que está na Bíblia escrito, não. Eu acho que muitos que iam à igreja naquele tempo, no templo, falam assim: tem aquele mendigo, lembra dele? Aquele que fica sempre lá pedindo esmola? Já vou separar minha moedinha, fazer minha boa ação, para entregar. E Pedro e João cura aquele homem, porque Pedro diz: não tenho prata, nem ouro, não tenho moedinha, mas o que tenho, eu lhe dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o texto diz que aquele homem entrou no templo, as pessoas ficaram alvoroçadas com o acontecimento. Não é esse que estava ali há 5 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos mendigando, não é ele, como é que ele está andando agora, o que aconteceu? Foi aqueles que seguiam aquele homem, lembra? Aquele carpinteiro, que foi para a cruz, que se dizia filho de Deus, lembra? Os seguidores dele. Então os religiosos, junto com as autoridades de Jerusalém, prenderam Pedro e João. E foi assim na história. Estevão foi morto apedrejado. Paulo foi perseguia antes e depois passou a ser perseguido. Silas foi preso. E muitos dos discípulos foram presos, perseguidos. E desses discípulos de Jesus, quase todos eles morreram de forma terrível. Sabe por quê, meus irmãos? O discipulado não é para os fracotes. O verdadeiro discipulado não é para os medrosos, não é para os covardes, não é para os que se adequam a esse mundo, não é para aqueles que se amoldam aos preceitos deste mundo, mas o verdadeiro discipulado é para aqueles que entendem o quão profundo devemos viver o Evangelho. É negar a si mesmo, é negar a sua própria vontade, é deixar que as coisas deste mundo não tomem o lugar de Deus. Então, Jesus chama a atenção quanto ao que deve ser o verdadeiro discipulado. Versículo 33, vamos ler juntos? Assim, Jesus, pela terceira vez, fala do que não pode ser discípulo. E nesse versículo, ele vai dizer: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Aqui, amados, Jesus vai falar desse custo do discipulado, mostrando para mim e para você, que eu e você devemos praticar, devemos exercer, devemos ter como atitude do nosso coração e da nossa vida uma conduta de total renúncia, se nós quisermos realmente ser discípulos do Senhor Jesus. Há poucos dias, conversando com alguém, com quem nós temos compartilhado o Evangelho, nós estávamos justamente conversando sobre o quão difícil para nós é renunciar atitudes, maneira de vida
aquilo que a gente fez a vida toda, e deixar isso de lado para confiar totalmente em Jesus. Muitos de nós não estamos dispostos a completamente renunciar a tudo para ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, para aquilo que está ao nosso redor, muitas vezes nós avaliamos, se eu passar a seguir Jesus de verdade, como é que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir alimento? Será como é que a minha família vai encarar isso? Como que as pessoas vão olhar para mim? Meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Jesus disse: eis que estarei convosco todos. É algum dia? É alguma hora do dia? É em algum momento do dia? Não, irmãos. O discípulo, sendo discípulo, exercendo o discipulado, Jesus promete que estará conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Você precisa de uma promessa melhor do que essa ainda? Para ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Será que precisa de acontecer algo assim espetacular? Uma promessa diferente dessa? A presença de Jesus, irmãos, basta. Estar conosco, Jesus estar ao nosso lado, Jesus estar à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Jesus está presente conosco, já basta para nós, porque você e Jesus já é maioria. Não importa quantos vão se levantar, o que vai ser levantado contra, porque Jesus vai cuidar para que nós cheguemos lá, vai nos amparar. Tem alguma promessa que Jesus não cumpriu? Não existe, irmãos. Meus queridos, você que está aqui nessa noite, não existe nenhuma promessa da palavra de Deus que não foi cumprida. Tanto aquelas de bênção, quanto aquelas também de maldição. Tanto aquelas que eram de proveito para as pessoas, quanto aquelas que eram de juízo. Lá em Gênesis, capítulo 15, se eu não me engano, quando Deus está ali conversando com Abraão, diz para Abraão, você vai para lá, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, capítulo 12, aí quando chega no capítulo 15, ele vai dizer, olha, vai ser 400 anos, 400 anos eu vou tirar vocês do Egito. E assim foi, irmãos, não tinha dado 400 anos ainda, e Moisés achava que era o tempo. Lembra por que Moisés achava que era o tempo? Quando ele está lá no palácio, começa a andar pelas ruas ali do Egito, e ele vê que um egípcio mata um israelita. Quando ele vê isso, o que ele faz? Quem se lembra? Hein? Ele foi lá e matou, não foi? Moisés olhou, viu que matou o egípcio, e o egípcio matou o israelita, ele falou assim, não, eu preciso cuidar do meu povo, minha mãe falava sobre isso, minha mãe me ensinou sobre Deus, que ia libertar o povo, então eu acho que é a hora, e ele agiu do jeito dele, da maneira dele, com a força dele, e matou o egípcio. Só que o que aconteceu? Teve que fugir. Não tinha ainda completado os 400 anos. Ainda faltava 40 anos. Porque Moisés quis fazer do jeito dele. Meu amado irmão, toda vez que eu e você fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa capacidade, sem isso ser da vontade de Deus, nós não estamos agradando a Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus, a vontade de Deus,
como é a forma de Deus agir, como nós nos encaixamos nesse propósito de Deus. Passaram-se mais 40 anos, Moisés precisa fugir, vai para o deserto, roda naquele deserto 40 anos, conhece a sua esposa, casa, tem 2 filhos, e um dia ele está lá pastoreando, cuidando do rebanho do sogrão. Eu acredito, irmãos, que ele já tinha passado perto daquela sarça várias vezes, observado aquela árvore, porque no deserto você cria referências para não se perder. Até que um belo dia, ele está passando e a sarça começa a queimar, mas ela continuava verdinha, ela não estava se consumindo. Aquilo chama a atenção de Moisés, algo diferente está acontecendo. Sabe o que é, amados? Agora é o tempo de Deus, agora é 400 anos, agora chegou o momento. E Moisés então se aproxima, e naquela conversa Moisés fala: Deus, eu não sei não, eu não consigo falar, o faraó vai ser contra mim, não vai dar certo, o negócio vai dar tudo errado. Aí Deus fala: agora sim, Moisés, agora que você se sente fraco, agora que você acha que não dá certo, agora que você acha que não consegue, beleza, porque quem vai fazer é eu. Chama Arão, Arão vai ser o porta-voz, e você vai lá. E o que acontece, irmãos? Todas aquelas divindades, todos aqueles demônios que eram objeto de culto dos egípcios, foram desmascarados para todo o Egito. Deus tinha um propósito em cada uma daquelas pragas, que era mostrar para o Egito e para o mundo conhecido da época: vocês creem que tem uma divindade para o sol? Eu mando trevas. Vocês acham que tem uma divindade que comanda as águas? Elas vão se tornar em sangue. Vocês têm uma divindade para isso, para aquilo e para aquilo. E assim Deus foi agindo. Sabe por quê, amados? Nada pode tomar o lugar de Deus. Nada, nem ninguém pode tomar o nome do nosso Deus. Pode tomar o lugar desse Deus Todo-Poderoso. Por que eu e você então, se realmente queremos ser discípulos de Jesus, por que nós criamos ídolos no nosso coração? Por que eu e você colocamos pai, mãe, filho, irmão, irmã, no lugar de Deus no nosso coração? Por que eu e você amamos mais as coisas deste mundo, amamos mais a nossa profissão, amamos mais o nosso trabalho, o nosso estudo, e não tomamos a cruz? Por quê? Por que eu e você desejamos muitas vezes viver uma vida cristã superficial e não consideramos o que é verdadeiramente servir a Jesus? O inimigo de nossas almas, o que ele mais quer é que a gente continue vivendo esse tipo de vida. Mas Jesus está dizendo: se alguém ama pai, mãe, irmão, tal, não pode ser meu discípulo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele vai dizer: se você não tomar a cruz, ou seja, se você não está disposto a morrer para si mesmo, não pode ser meu discípulo. Se você não considerar o quanto é importante uma completa renúncia, não pode ser meu discípulo. Mas nós não podemos, irmãos, terminar de uma forma negativa, porque o texto vai dizer assim: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Discípulo, eu e você, sem devoção, é igual ao sal
que não tem sabor. Para que serve? Para nada. Porque o sal tem a função de provocar sabor. O discípulo sem a verdadeira devoção, ele também fica parecido com o sal sem sabor. Mas Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daqui em diante, amados, Jesus começa a mostrar para os discípulos. E como eu disse no começo, ele está afunilando um pouco mais o seu ministério e como que os discípulos deveriam caminhar a partir dali, desafiando eles a uma vida totalmente devotada a Ele, ao Deus da missão, ao Deus que nos chama. Meus irmãos e irmãs, eu desconheço alguém que realmente entendeu quem é Deus, quem é Jesus, se entregou totalmente a Ele, foi salvo por Ele, e que disse para Jesus: eu entrego a minha vida totalmente e passo a viver assim. Eu desconheço alguém que se arrependeu disso. Muitos o fizeram simplesmente por fazer, muitos o fizeram por empolgação, muitos o fizeram sem abrir mão de algumas coisas por causa de Jesus. Mas aquele que realmente se tornou discípulo de Jesus, ele não voltou atrás. Porque quando Jesus aperta o cerco com muitos daqueles que estavam seguindo, muitas daquelas pessoas que estavam junto de Jesus, Jesus pergunta: vocês também querem ir? Vocês querem também seguir aí as coisas deste mundo? Vocês querem me deixar? E o que Pedro diz para Jesus? Senhor, para quem iremos? Não tem ninguém que se compara a ti, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem palavra de vida eterna, para mim e para você. Onde estão as expectativas da sua vida? Quais são as motivações principais do seu coração? É a glória de Deus? É Jesus ser conhecido? É aquilo que você faz, aquilo que você fala, glorificar a Jesus? Irmãos, nós temos um desafio muito grande hoje, que é vivermos inteiramente o Evangelho. As coisas estão acontecendo de uma forma assim muito sutil em nossa nação, principalmente no Brasil. E se eu e você não nos atentarmos, daqui a pouco nós estamos mais fazendo a vontade deste mundo do que sendo o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Quando nós conversamos com missionários, com pessoas que estão ao redor do mundo em vários países, eles vão falar de quanto muitos dos nossos irmãos estão dispostos a sofrer por causa de Jesus, mas não abrem mão da sua fé em Jesus. Nigéria, um dos países onde hoje há mais perseguição a cristãos, muitas mortes, às vezes famílias inteiras, mas eles não abrem mão da fé em Jesus. Alguns aqui estão desistindo de Jesus para falar uma mentira no trabalho. Alguns estão desistindo de Jesus porque tem que tomar alguma atitude em relação à nossa sociedade exigente. Não tem nada a ver. E aí se adequa a esse mundo. Eu e você somos chamados a sermos discípulos verdadeiros de Jesus. A obra missionária, o avanço da igreja, depende de eu e você entendermos qual é o nosso papel nesse mundo. Muitos de nós ainda não nos atentamos para esta realidade. Essa semana eu dei aula numa escola de missões aqui em Vitória, e tinham lá
12 alunos nessa escola de missões. Pessoas de vários, daqui de Vitória só tinha uma pessoa. E os outros de outros estados, São Paulo, Rio, tinha uma de Fortaleza. Algo que me chamou a atenção, tinha 11 mulheres e um homem. Onde estão os homens? 11 mulheres dedicando a sua vida para o Senhor Jesus, se entregando e se preparando para a obra missionária. Onde estão os homens? Fiquei feliz, por outro lado, esta semana também, quando a minha amiga Marília, não a Marília do Evandro, outra Marília, a Marília do Perspectivas, do nosso Ministério de Intercessão do Perspectivas, me mandou um vídeo que estava sendo preparada a sala de aula para a nova turma do IBEL, que começa amanhã, se eu não me engano, ou terça as aulas. Porque o ano passado, quando eu e Délia fomos lá levar a filha dela, a turma tinha 18 alunos. Apenas 18 alunos. Mas esse vídeo muito me alegrou, porque a sala está sendo preparada para 47 alunos. Primeiro ano do IBEL, 47 alunos. Eu almejo que todos eles concluam o curso e que todos eles exerçam o ministério e o façam com excelência. Mas eu e você somos chamados não somente a ir para uma escola missionária, uma escola de missões, para o IBEL, para o seminário, para o Instituto Bíblico, mas o discipulado é para todos nós. Sermos discípulos do Senhor Jesus é para todos nós. É ter Jesus como principal. É tomar a cruz, é calcular que existem coisas que eu preciso deixar por amor ao Senhor Jesus. É abrir mão da minha própria vida para fazer a vontade de Jesus. Que nós possamos morrer completamente, que não brote mais, como o matinho lá na casa que a gente estava hoje. Que não brote mais o velho homem, a velha natureza, as coisas que não agradam a Deus, mas que sim, nós possamos morrer para nós mesmos, mas para uma nova vida com Jesus, e dizer para Jesus: Jesus, limpa tudo na minha vida, tudo que não agrada, tira do meu coração, da minha mente, da minha vida, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, para que eu possa fazer somente a tua vontade. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus.